Pronto, voltei. Pronto, isso. Voltei. Tá todo mundo conseguindo me ver, né? Tá. Bom, voltando, a gente tem o MRW, os serials, as series, os reference books, que são os livros normais mesmo, e os hot topics, que são os livros, como o Rafa disse, que são os livros que estão, o próprio tema diz, tipo, os temas quentes, assim. E, bom, normalmente o processo de desenvolvimento do livro, ele demora, ele leva mais ou menos um ano. Assim, a gente tratando de um jeito com tempo e tal, demora entre desenvolvimento e publicação. A gente tem mais ou menos, leva de 4 a 5 meses o processo de produção e uns 8 meses para desenvolver o livro. Então, quando a gente pega o livro, a primeira coisa que a gente pensa, assim, a gente vai pensar no, né, como é que a gente vai desenvolver esse livro, um schedule, se a gente só tem, por exemplo, uma data final de entrega, a gente vai pensar junto com o autor qual é a maneira melhor dele entregar, e aí, enfim, se esse livro, por exemplo, tem 20 capítulos, e aí dos 20 capítulos, cada capítulo são autorados por, sei lá, 3 pessoas, como é que a gente vai fazer isso? O editor de desenvolvimento vai ajudar o editor também a, enfim, a cobrar os capítulos dos autores, que normalmente também são super, enfim, são pessoas ocupadas e tal, são professores, pessoal da academia. A gente vai ajudar nisso, a gente vai também direcionar, por exemplo, como a gente, enfim, a gente não tem a formação específica, a gente não edita exatamente o texto, então não tem um peer review, a gente não vai editar o conteúdo. A gente vai olhar para aquele capítulo e pensar, bom, esse capítulo está dentro dos nossos padrões, então é muito importante uma consistência entre capítulos, então um capítulo que tem 30 mil palavras e um capítulo que tem 2 mil, enfim, fica algo muito inconsistente no decorrer do livro. Para quem e não agrega tanto valor. É importante pensar no livro também como a gente tem o Science Direct, que enfim, tem vários, as pessoas entram por capítulos, mas é importante pensar o livro também como como uma obra em si mesmo e, enfim, do que é que ele está tratando. Dentro disso, a gente olha, enfim, figuras. Que figuras que os autores querem usar? Como é que eles vão usar? Eles têm copyright para usar? Já aconteceu várias vezes os autores falarem, não, mas eu peguei essa figura do Google, não sei de onde é. Então a gente tem um time também de copyright coordinators, que são pessoas que estão designadas, elas são treinadas especificamente para ajudar os autores a olhar para isso e pegar as permissões necessárias e muitas vezes dar direcionamentos de imagens alternativas também, porque tem imagens que são muito caras, às vezes a gente consegue uma outra imagem, ou senão a gente pensa, olha, por que você não pega uma imagem que já está num journal da editora? A gente olha também, a gente passa os capítulos por um sistema de plágio, porque tem uma questão, enfim, da propriedade intelectual e do plágio, que que acontece eventualmente. Claro que você pode, é muito importante você fazer referência e citar, mas uma questão por exemplo, um autoplágio, tipo, você copiar esse texto e fazer como se fosse um Frankenstein de um livro que você já publicou. Já aconteceu comigo do autor falar, não, mas por que eu vou reescrever isso se o cara lá já reescreveu e ele queria simplesmente pegar um capítulo todo de um livro de uma outra pessoa? Isso não pode acontecer. Então a gente dá esse tipo de direcionamento, a gente pensa também
como é que os capítulos vão ser divididos, como que eles vão ser distribuídos no livro. É, como, enfim, é muito importante pensar numa ordem razoável, assim, uma ordem que faça sentido do seu livro. Então ele vai ter, se ele vai ter exercícios no final, é importante que todos os capítulos tenham, que exista uma consistência nos capítulos, como é que esse livro vai ser organizado, quais serão as primeiras partes. Então a gente vai ter sessões e subseções e capítulos, quais capítulos vão entrar. Normalmente isso é idealizado no começo, mas no decorrer do livro muita coisa muda. E assim, é um projeto mesmo, e aí tem capítulo que cai, tem capítulo que às vezes não fica tão bom, Alô? Alguém falou alguma coisa? Tem capítulos tem, às vezes, num livro editado, acontece muito, alguém desiste de fazer o capítulo, enfim, a gente gerencia o livro junto com o autor e dá toda essa visão que só um editor, enfim, vai ter. Então é importante justamente uma organização coerente do sumário. De maneira similar ao artigo, a gente no livro também pede que se tenha para cada capítulo um abstract, que é basicamente um resumo do capítulo em 200 palavras. Também as keywords. Por quê? Porque esse livro vai ser muito acessado, muito provavelmente no Science Direct. E o Science Direct, como vocês sabem, ele é uma plataforma que você digita um tema, um título de capítulo, você vai entrar no livro, ele vai fazer um cross-referencing e vai te indicar outros livros, outros artigos. Então, é muito importante, o Abstract e as Keywords são ferramentas de busca de Data Analytics muito importantes. Então, a gente sempre pede, e é uma coisa que é muito importante para que o seu capítulo seja achado e para as pessoas que estão, enfim, pesquisando o tema que você trabalha, conheçam o seu trabalho também. Alguém perguntou sobre o título. Bom, o editor de aquisição vai tratar disso junto com os autores. Tem alguns autores, enfim, são pessoas, e enfim, tem pessoas mais e menos flexíveis. Eu já tive livros que tinham títulos absurdos, assim, muito grandes, então é um pouco complicado. Na minha opinião, eu acho que um título direto pode ser o melhor, e aí, se precisar, você pode falar, enfim, você pode dar. O subtítulo serve para isso, para explicar o que já está, enfim, o que o título já está dando, o subtítulo enfim, a reafirmação disso. Então, Eu queria complementar essa do título, que é uma coisa que é importante, é pensar que o título ele é um dos mecanismos mais apropriados para a pessoa encontrar o seu livro. Então, o que é mais importante do que pensar num título que você acha que vai ser mais chamativo ou não, é você ter as principais palavras e conceitos do seu livro nesse título. Porque o que a gente vê hoje em dia é que assim, a maior parte do consumo, né, de livros e de conteúdo é online, então as pessoas elas vão procurar por palavras-chave os livros. Né? Então a pessoa vai entrar na Amazon, vai entrar no Science Direct, ele vai usar palavras-chave para encontrar esse conteúdo. Então, quanto mais elaborado o seu título for, com as principais palavras e temas que resumem o que é o seu livro, mais fácil ele vai ser encontrado. Então, isso é muito importante ter em mente quando você está propondo. Para artigo também é a mesma coisa. Assim, você tem que pensar nas palavras mais representativas daquele conteúdo, que é o que vai fazer com que o seu conteúdo, livro, artigo, vai aparecer na frente dos outros, entendeu? Então, isso que é o importante no título. Sim, tem que porque meio que, né, como é que você vai vender o seu trabalho? Como você vai pensar né, como as pessoas vão encontrar o seu livro e tal. Eu também concordo, enfim.
É, e daí a gente também, uma coisa que às vezes as pessoas não pensam muito, mas que eu, como leitora e como editora, acho importante, é um livro ter um bom prefácio. De que, enfim, como é que foi o processo de publicação do seu livro, como você, qual foi o processo, pode ser um espaço bacana para você contar da sua pesquisa, às vezes também ter um prefaciador importante na área, é algo que, enfim, que agrega muito valor ao livro, enfim, por fim. E aí, uma vez que temos todos os capítulos enfim, está tudo coeso, a gente olhou para o tamanho dos capítulos, a gente olhou para as figuras estão certas, os contratos estão assinados, porque se o livro é editado, todo mundo precisa, todos os autores precisam conceder o direito da editora de publicar o capítulo. O manuscrito inteiro, como um todo, a gente tem. Agora a gente tem. Alguém perguntou uma coisa da plataforma para artigo. Eu, sinceramente, ainda eu acho que não, mas a gente tem, para Elsevier, para os livros de referência, a gente tem uma plataforma nova chamada Elsa, que é uma plataforma em que o autor escreve na nossa plataforma. Ela está, enfim, sendo lançada agora. A gente também, em paralelo a isso, a gente também tem um site de submissão de manuscrito, então o sumário inteiro está lá, cada autor consegue entrar na sua página do seu capítulo e subir o seu capítulo, subir as suas figuras, assinar o contrato, então é uma coisa bem intuitiva e também bem redonda e funcional. E é muito, muito fácil, e aí é muito mais fácil a gente trabalhar para livro editado, os autores sobem o capítulo, esse capítulo vai direto para o editor recebe um e-mail e consegue baixar o capítulo, depois ele sobe de novo com os comentários. E aí, depois de todo esse processo de desenvolvimento, que é bastante longo, o livro vai para a produção, e aí lá na produção, que a nossa produção é na Índia, lá ela vai ser designado, então, um gerente de produção que vai pegar o manuscrito, esse manuscrito vai ser diagramado, então tem uma coisa que as pessoas, que alguns autores têm dúvida, que mas em quais, sei lá, se eu faço espaçamento duplo, que tipo de letra, enfim, é importante ter uma organização do capítulo, e que esse capítulo seja bem organizado, limpo e tal, mas assim, o tipo de fonte, o tipo de espaçamento não importa, porque esse livro vai ser diagramado depois. Então, o que importa para a gente mais é a organização, que esteja tudo muito claro, as seções claras, as divisões dos capítulos, onde entram figuras, onde entram tabelas, mas, assim, e a quantidade de palavras. A gente conta os capítulos pela quantidade, a gente analisa o capítulo pela quantidade de palavras. Então, não importa se você quiser fazer em Comic Sans, tudo bem, não vai mudar nada no fim do livro. A gente tem templates de design para cada livro, então a gente faz, a maioria dos nossos livros é em PB, mas enfim, na versão impressa, porque na versão digital ela é colorida. E daí esse livro vai ser diagramado, ele vai ser revisado. Então, como a gente... Uma coisa que também sempre surge é porque os nossos livros são escritos em inglês. Mas isso não quer dizer que ele tenha que ser escrito por native speaker. Então, não importa, assim, eu tenho muitos autores do Brasil, da América Latina, eu tenho muitos autores do Oriente Médio. Então, não é necessariamente, você não precisa ser um native speaker, claro, você precisa saber do léxico da sua área, e é importante você ter uma ideia geral, né, de como se trata esse livro em inglês, e como é a sua pesquisa, e como é que você vai fazer. Mas o fato de ser em inglês não quer dizer que uma pessoa que não nasceu e não fala a língua inglesa como nativo não possa
escrever. Até porque a gente tem revisores que vão revisar esse texto, e depois a gente tem a diagramação, e aí depois de um tempo, acho que normalmente de uns 2 ou 3 meses, os autores recebem as provas em PDF, e por um determinado tempo também, acho que, enfim, até que eles podem revisar. Então, se é um livro editado, essas provas vão para os autores, depois vão para os editores, aí voltam para a produção. Tudo é revisado, todos os autores veem tudo antes. Nesse processo também acontecem o processo de capa, que daí também a gente pensa, o nosso time de design também vai pensar numa capa. Se vocês, enfim, tiver alguma imagem de preferência, a gente vai pensar na capa, pensar no texto de contracapa, e logo depois, enfim, com as provas todas corrigidas, com tudo certo, todo mundo deu ok, é importante, claro, para que o processo esteja tranquilo, é importante que todos os prazos sejam respeitados, porque, como o Rafa falou, a gente tem um compromisso com as faculdades, a gente tem um compromisso com os bibliotecários. Então, um livro que está, enfim, que a publicação está para, por exemplo, junho, é muito pior para um livro que tem a publicação em junho, que ele seja publicado em outubro. Porque em outubro o ano já acabou, praticamente. Então, é muito importante que todos os prazos sejam acordados e que eles sejam respeitados. E aí, porque dessa maneira o processo é muito